Oi, galera. Oi, segunda série. Tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos fazer a última revisão antes da avaliação trimestral, tá? Da primeira avaliação trimestral, né? Essa revisão vai falar sobre nova ordem mundial. Então, nesses 2 tempinhos de aula que a gente tem agora, vamos tratar disso a partir de questões. Já fizemos isso em videoaulas, abordando o conteúdo pela primeira vez, né? Depois revisamos naquelas aulinhas ao vivo e agora a gente vai ver por meio de questões, tá? Dos assuntos, os outros assuntos que vão cair, como por exemplo o espaço urbano, nós já fizemos revisões também das duas formas, então só ficou faltando mesmo esse assunto para a gente fechar os temas que vão cair na nossa provinha de primeiro trimestre. Tá certo? Bom, a nova ordem mundial, só para relembrar, é aquela que apareceu depois da Guerra Fria, quando a ordem era bipolar, dividida entre Estados Unidos, liderando o lado capitalista, e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderando o lado socialista. Tá? Rolava uma disputa ideológica que atuava em diversos campos, econômico, político, cultural, dentro de perspectivas completamente diferentes, né? O capitalismo, ele é bem mais antigo do que o socialismo, certo? A gente, depois da Guerra Fria, pode afirmar que o capitalismo ele saiu vitorioso dentro da perspectiva de uma guerra, né, de uma disputa, mesmo que não tenha acontecido conflitos, que não tenham acontecido conflitos diretos entre as potências. E o fim dessa bipolarização vai abrir guarda para uma desordem mundial, né? Alguns falam de nova ordem e alguns chegam a brincar falando de desordem. Por quê? A grande expectativa era que os Estados Unidos, com a dissolução da União Soviética e o ingresso dos países ex-socialistas no lado capitalista, a ideia é que os Estados Unidos fossem a única potência mundial, né? Em todos os aspectos. Só que não foi bem assim que a coisa funcionou. Vocês devem saber disso. E aí é meio desordem, porque no campo político a gente enxerga essa situação de uma forma, enquanto no campo econômico existe uma outra concepção. Tá certo? Vamos então analisar isso a partir dessas questões. A ordem mundial baseada na bipolaridade foi desmontada durante os anos 90. Claro, né? Porque a União Soviética ela é dissolvida, né? Ela acaba em 91, mas não é do dia para a noite que os países eles vão se adaptar à reinserção no mundo capitalista. Com o término da Guerra Fria, compôs-se um novo cenário político, econômico e social no qual é importante ressaltar, gente, que os países socialistas, na década de 90, os ex-socialistas, né, eles passam por uma crise bizarra, muito pesada, porque eles estão se inserindo novamente num contexto de capitalismo, né, de uma lógica produtiva completamente diferente, saindo de um processo industrial defasado, saindo de, em alguns momentos, em alguns lugares, crise de abastecimento, obsolescência. Então, isso vai gerar grandes crises econômicas, sociais, que vão perdurar nesses países por um tempo bastante considerável, tá? Mas o que a gente pode afirmar dentre essas alternativas sobre esse novo cenário político, econômico e social? Letra A. As zonas de tensão foram controladas pelas políticas monetárias da União Europeia. A União Europeia que vai surgir com o Tratado de Maastricht em 1991, né? O maior bloco econômico do mundo até os dias de hoje, e que começa a se formar no contexto de Guerra Fria, né? Com a junção dos países europeus para se reconstruírem pós-Segunda Guerra e também para conterem o avanço
o avanço não, né? Conterem a interferência dos Estados Unidos nos seus territórios, tá? Então, mas não tem nada a ver com a questão da política monetária da União Europeia, tá? Até porque a gente percebe que o euro, mais que seja ele tenha surgido como proposta no Tratado de Maastricht, ele demora mais tempo para efetivamente se consolidar e passar a ser adotado. Então, essa alternativa está furada. Letra B. As chamadas Forças de Paz da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, realizaram junto ao exército russo operações militares nos países aliados ao regime soviético. Gente, estou falando de fim da Guerra Fria, regime soviético, não dá mais para falar, né? Então, nem dá nem para pensar. Letra C. Os conflitos étnico-culturais e religiosos deram lugar ao enfrentamento entre estados nacionais. Gente, primeiro, que durante a Guerra Fria, o grande foco, não é que não existisse, mas o grande foco não eram os conflitos étnicos, né? Não é bem isso. Então, e a gente precisa ressaltar também que no pós-Guerra Fria, uma coisa que vai ganhar muita força são esses conflitos étnico-culturais, inclusive religiosos, que vão se agravar a partir do momento que surgem, que alguns grupos extremistas vão ganhar uma face de grupos terroristas, tá? Letra D. A nova ordem mundial restabeleceu um período de paz e solidariedade entre os povos. Que bonitinho. Mas, né, paz, cantado, né, de 11 de setembro, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, não dá para falar muito de paz e solidariedade, né? Então, letra E, ocorre o fim da bipolarização, show de bola, e a ordem mundial passou a ser muito mais complexa. Sim, e agora a gente vai pegar em que ponto essa ordem mundial passou a ser mais complexa. Por quê? As características geopolíticas no pós-Guerra Fria que justificam o ponto de vista expresso pelo autor são. Temos que ver, né, quais são esses pontos de vista. Acabaram a União Soviética, a Guerra Fria, e todos suspiramos aliviados. Mas, em vez de espíritos desarmados, proliferaram novos fantasmas nucleares e perdemos até a primeira condição para um tranquilizador equilíbrio de terror, que é saber de que lado virão os mísseis. A crise atual no mundo é uma crise de nitidez. Os que insistem em reduzir tudo a um choque de civilizações querem, na verdade, reduzir tudo a outra Guerra Fria, recuperar a simplicidade de um confronto entre potências com simplificação adicional de que, desta vez, só um lado é uma potência. Quem seria esse lado? Os Estados Unidos, né? Que saíram vitoriosos como líderes do lado capitalista. Mas, se a gente for ver as características da nova ordem mundial, isso não condiz muito com essa expectativa. Por quê? Assimetria política e corrida espacial pós-Guerra Fria, gente? Não, né? Sectarismo religioso e corrida armamentista pós-Guerra Fria, gente? Não, né? Bipolaridade cultural não dá, né? Não dá nem para continuar. D de dado, regressão nacionalista. Nossa. Flexibilidade bélica. O que é uma flexibilidade bélica? Gabarito letra E, tá? Nem precisava de texto, né, pessoal? Mas li para ficar bonito aqui para vocês. O que é a multipolaridade econômica? É a ideia de que não vai ter só os Estados Unidos como uma potência econômica, até porque a gente precisa lembrar que Alemanha e Japão liderando o continente asiático, né, que depois vai ser sucedido pela China, e a Alemanha liderando a União Europeia e o continente europeu, que saíram bem reconstruídos depois de receberem incentivos financeiros dos Estados Unidos com o Plano Marshall e também com o Plano Colombo.
tá certo? E a unipolaridade militar é a história de que os Estados Unidos ainda investem tanto em arma nuclear, né, que para tentar compensar essa questão econômica, ele se põe ainda como a grande hegemonia, beleza? Então, galera, fico por aqui e a gente vai continuar esse assunto no próximo tempo, beleza? Conto com vocês. Um beijinho e até daqui a pouquinho.